Está no ar. GrandeCast, o podcast onde grandes especialistas falam de temas que realmente importam. Informação, análise e conhecimento para você. Muito bem, amigos da Grande FM, estamos chegando com mais uma edição do nosso GrandeCast, sempre com assuntos importantes, assuntos relevantes para que você possa estar sempre muito bem informado. Está nos acompanhando pelo Facebook? Marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue a nossa programação. Está conosco aí através do nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativa aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que nós estivermos no ar e tem a condição de nos acompanhar. Mas vou te convidar a se inscrever no nosso canal, Rádio Grande FM aí no YouTube. Você se inscrevendo aí, você terá acesso a playlists completas com vários programas segmentados para você poder acompanhar, compartilhar e rever também, claro, esses programas. Aliás, esse nosso GrandeCast vai ficar aí à sua disposição depois para que você possa rever e também compartilhar esse nosso conteúdo. Hoje o nosso tema, o nosso assunto aqui desse nosso bate-papo de hoje é para falar de algo bastante atual, bastante interessante. Vamos tentar entender um pouquinho o contexto de como nós teremos os impactos da inteligência artificial na advocacia ou no poder judiciário de maneira geral, ou seja, porque as IAs estão tomando conta de todos os segmentos da nossa sociedade, por que não pensar também e olhar um pouquinho a respeito de que forma isso pode ser aproveitado dentro do trabalho do advogado, do trabalho dos tribunais em todo o Brasil. Quem vai nos ajudar aqui ao longo desse nosso bate-papo hoje, emprestando a sua experiência, é o advogado Jean Carlos de Andrade Carneiro, que está aqui com a gente para bater esse papo conosco. Primeiro, Jean, obrigado por estar falando aqui com a gente, para a gente abordar de um assunto bastante atual. A gente até falava aqui em off, né, a utilização da internet como um todo, e agora a implementação da inteligência artificial se dá muito a partir daquele período de pandemia, e a gente vai poder aproveitar e falar um pouquinho disso, de quais os impactos e benefícios, inclusive, dessas ferramentas na advocacia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Paulo Wagner, obrigado também à Grande FM pelo espaço, pela oportunidade de participar do podcast. Para mim é um prazer estar compartilhando aqui com vocês e aprendendo também, porque a gente acompanha todos os podcasts aqui da rádio. A princípio, a inteligência artificial ela vem como uma ferramenta importante, né, para que possa dinamizar o atendimento do Poder Judiciário de um modo geral, né? Tanto a advocacia, seja ela grandes escritórios ou pequenos escritórios, tem a possibilidade de utilizar a inteligência artificial no dia a dia do escritório. Sim. Né? Mas hoje ela já é uma realidade concreta ou é algo ainda experimental? Como é que está exatamente na vida de vocês como advogados no escritório a utilização de inteligência artificial dentro desse atendimento, não só ao cliente, mas aos processos de forma geral? É uma realidade, né? Hoje nós utilizamos a inteligência artificial muito, né, na questão pré-processual. Análise e organização de documentos e provas, ela se mostra bastante efetiva em elaboração de minutas, né, de pedidos, questão relacionada à análise jurisprudencial. Então, a inteligência artificial já é uma realidade. Hoje, ela é massiva em grandes escritórios por conta do volume, né, escritórios que fazem uma advocacia, por exemplo, contenciosa de larga escala, em que tudo é muito padronizado. Um exemplo, cobranças bancárias. Né? Você tem ali inteligência artificial fazendo boa parte do serviço, que seria o serviço manual. E ao advogado fica a parte intelectual, a parte de estratégia, de definição, né, da melhor condução do caso. Então a inteligência artificial nada mais é do que uma ferramenta que vem a somar, né, no exercício da advocacia e também do próprio Poder Judiciário. Até como ferramenta dentro disso que o senhor está trazendo para a gente, é importante para quem está nos acompanhando, aquele que vai procurar o serviço de um advogado, por exemplo, de entender que não é a inteligência artificial que vai fazer a sua defesa, não é ela que vai preparar isso tudo para daqui a pouco ele possa lá participar do julgamento, do processo. Ou seja, ele vai contribuir para que o advogado possa dar a celeridade que isso precisa e embasamentos técnicos que às vezes são necessários, que tomariam muito mais tempo. Vai facilitar também para o cliente ter esse trabalho um pouco mais ágil também, né? Sim, como uma ferramenta, ela vem para somar de fato. Ela não substitui o papel do advogado, até porque a responsabilidade profissional pela condução do caso é sempre do advogado. Nós não podemos delegar um problema, por exemplo, de má prestação do serviço associado a um software.
né? Então, a inteligência artificial ela tem que ser, sim, revisada, tem que ter uma supervisão humana ali de um advogado para identificar quais são as oportunidades. O que a gente imagina num contexto ideal seria utilizar a inteligência artificial como um sparring jurídico. Sim. Você vai debater com a inteligência artificial o seu ponto de vista, as suas melhores estratégias e de repente ali você consegue refinar, você consegue apurar melhor, né, cada caso. Mas o advogado ele não vai ser substituído, ele vai ser sempre fundamental e é uma ferramenta. Ao invés de você ter uma banca de advogados em que normalmente a gente discutia, cada um trazia a sua noção do caso, a sua experiência, a inteligência artificial já te proporciona isso de uma maneira muito célere. O que nós não podemos é utilizar essa inteligência artificial sem critério, sem revisão, né? Então eu gosto de dizer lá no escritório o seguinte: se você não sabe nada sobre a matéria, não utilize a inteligência artificial, porque ela pode te trazer ciladas jurídicas. Né? Até porque é interessante dizer, se é uma inteligência artificial, porque ela não tem capacidade própria de se desenvolver, ela é abastecida, ou ela é treinada por alguém, ou seja, você já recebe ela ali de repente com alguns dados, alguns critérios, mas o próprio advogado ele vai moldando essa sua inteligência na sua utilização e aí inserindo os dados do qual ele também vai debater e vai ser colocado dentro da análise, dentro do processo. É a partir daí que começa a se estabelecer essa conexão entre o trabalho do humano, do advogado, com essa inteligência, para que juntos possam chegar no termo que é adequado para aquela defesa, né? Perfeito. E além disso, você traz uma celeridade fantástica. A inteligência artificial ela consegue processar uma quantidade de dados absurda, né? Então, isso facilita e democratiza, inclusive, o acesso dos pequenos escritórios de advocacia, por exemplo, vão poder se beneficiar muito disso. Né? Nós temos inteligências artificiais que não são generativas, né? A generativa mais comum é o site GPT, né? Que ele cria, né? E de fato, por ser generativa, ela traz o maior risco para o advogado que a utiliza sem critério. Porque ela pode apresentar alucinações jurídicas. Nós temos visto, inclusive, alguns tribunais aplicando penas a advogados, inclusive a próprios juízes também que já respondem processos administrativos disciplinares por conta da utilização de inteligências artificiais generativas sem supervisão. Então ela inventa uma jurisprudência, cria um precedente que não existe, e se o advogado que está utilizando aquela ferramenta não toma o cuidado de ir na fonte, de consultar, de verificar, ele vai responder por isso. Então é importante, né, deixar claro que é uma ferramenta. Assim como nós consultávamos no início aquelas enciclopédias jurídicas para quem é mais antigo, né, 20 anos, 20 e poucos anos de advocacia, você comprava, né, aquele rol de jurisprudência, era tudo por escrito, você procurava ali, né, tinha que papirar, como a gente dizia, né? E depois veio a internet, você pesquisava pela internet. Era muito mais rápido, muito mais fácil, né? E agora a inteligência artificial te ajuda muito nisso. O senhor citou aí o chat GPT, porque é o mais comum e as pessoas utilizam para diversas situações. O senhor colocou muito bem esse detalhe, que essa ferramenta foi inventada para criar de acordo com os comandos que lhe são dados, e aí ela vai buscar os elementos para entregar aquilo que alguém pede, independente se aquilo é certo ou errado ou não. Ele está entregando uma situação. No setor de advocacia, quais são as principais ferramentas? Então eu imagino que vocês usam outras inteligências artificiais para fazer esse auxílio, que não o ChatGPT. Né? A inteligência artificial, por ser muito recente, ela vem se superando e todo dia tem um produto novo, né, disponível no mercado. É preciso testar, verificar qual é a dinâmica, porque todos eles também têm um custo agregado, né? Então é importante que o colega advogado que vá se enveredar por esse caminho, ele visualize qual seria a ferramenta mais adequada. Mas tem a Alexia.io, tem a Juslau, tem várias ferramentas disponíveis que não são generativas, né? E que ela vai te trazer, por exemplo, informações mais fechadas, né? A respeito de jurisprudência. Mais consultiva, vamos dizer assim, porque eu estou imaginando que essa inteligência ela é abastecida exatamente daquilo que a gente tem, por exemplo, no nosso Código Penal, no nosso Código do Trabalho, aquilo que se foi tomado em decisões, como o senhor falou agora de jurisprudência, porque foi tomado em algum momento algo semelhante, que a partir dali cria a chamada jurisprudência, ou seja, que a partir dali
passa a valer aquele entendimento, né? E às vezes essa jurisprudência ela pode até ser modificada com o passar do tempo, né? E essas inteligências precisam ser também reabastecidas dessa nova informação, né? Exato. Essas inteligências elas vão beber na fonte da jurisprudência. Vários sites especializados na questão jurídica já tratam disso há muito tempo. Muito antes de se falar em inteligência artificial, nós temos vários. A citar um exemplo do que eu utilizo, que é o Jus Brasil. Então lá você tem um compêndio, um repositório, né, de jurisprudência em que você vai fazer a pesquisa por elementos chaves, né, da sua busca, e ele vai trazer ali os precedentes, tanto favoráveis quanto desfavoráveis, porque o advogado vai defender a tese que melhor atende ao seu cliente, não necessariamente a tese vencedora ou dominante. Né? Então ele busca ali. E essas inteligências artificiais, elas fazem isso de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais fácil, sem a necessidade de você consultar individualmente por cada um dos tribunais, das turmas, né? Então, por exemplo, eu advogo muito na área trabalhista, aqui no TRT da 24ª região, que é a nossa, do Mato Grosso do Sul. Se eu não encontro uma jurisprudência aqui que me atenda, por exemplo, eu posso expandir isso, né, para outros tribunais, para o próprio Tribunal Superior do Trabalho e assim por diante. Então, essas ferramentas, elas trazem essa facilidade, essa comodidade para o advogado, que deve, claro, consultar na fonte depois. O senhor agora há pouco falou que existe já situações de advogados que têm se utilizado da inteligência artificial e às vezes não da maneira correta, estão sendo inclusive penalizados por conta dessa utilização de forma indevida ou não correta, mas a gente sabe também que magistrados também já fizeram uso disso. Recentemente, inclusive, saiu a notícia de uma juíza que tem uma decisão se utilizando exatamente de uma ferramenta de inteligência artificial. Ou seja, o Poder Judiciário também já faz isso. Então, significa que esse talvez seja um caminho que tende a cada vez avançar mais nesse sentido colaborativo do que as ferramentas podem oferecer também para o Judiciário, né? Perfeito. Eu não vejo outro caminho. O Poder Judiciário vai cada vez mais utilizar essas ferramentas, né, para facilitar, por uma questão, inclusive, do princípio da economia processual, da celeridade do processo. Isso facilita muito, né, no dia a dia. Por exemplo, imagina que um juiz precisa minutar centenas, milhares de sentenças. Né? Essa minutagem que a gente chama de fazer o relatório do processo, com os principais pontos que foram solicitados, a análise de provas e tudo mais, isso no resumo, no relatório, isso pode ser sim delegado à inteligência artificial, sob a supervisão do magistrado, né? Que depois é ele quem assina, então é ele que responde. Esse exemplo dessa juíza que repercutiu nas redes sociais é um exemplo claro disso. Você não consegue delegar a responsabilidade, para repassar essa responsabilidade funcional para uma inteligência artificial. É a mesma coisa. Se eu tenho um assessor, seja eu um juiz, um desembargador, até advogados também têm assessores. Né? E ele apresenta uma minuta que você assina é quem responde, né, efetivamente. Então, eu vejo com bons olhos, acho que cada vez mais a justiça tende a utilizar, a incorporar essas ferramentas, mas sempre com a supervisão humana, sempre em prol de uma efetividade da entrega jurisdicional de fato, né? Ô Jean, você falou agora há pouquinho que essa utilização, e concordo plenamente, a questão, inclusive, de redução de custo temporal, né? Ou seja, você vai cada vez menos tempo para você fazer as análises, montar processo e o próprio Poder Judiciário no avanço. Mas tem algo que talvez possa também ser muito colaborativo, que é a questão do próprio custo. A justiça custa caro, né? Ou seja, para um tribunal, dentro de um processo, desde que ele é aberto até ser finalizado, tem todos esses trâmites, tem custos dentro desse período, nós estamos falando de questões econômicas. E quando você reduz esse tempo, obviamente, você também está reduzindo os custos de um processo, por exemplo. Né? Com certeza. Eu tive a oportunidade, porque mais antigo na advocacia, eu tive a oportunidade durante a faculdade de trabalhar num cartório à moda antiga, isso lá em Santa Catarina, lá em São José. Pertinho de Florianópolis. E o que acontecia lá? Lá, nós, estagiários ainda, tínhamos que bater carimbo, fazer o furo, colocar a petição no processo, subir com carrinhos de supermercado cheios de processo para levar para o gabinete do juiz e assim por diante. Isso tudo, evidentemente, que gera um custo, gera tempo, um maior emprego de mão de obra também humana ali naquele processo. E hoje em dia, com a digitalização, o avanço
dos processos digitais, você já não vê toda essa burocracia, vamos dizer assim, esse trabalho massivo, esse trabalho repetitivo. A inteligência artificial, com certeza, vai suprir uma lacuna importante nesses processos. Mas eu imagino que não há risco, né, de que vai haver um desemprego, nem nada disso, até porque são empregados concursados, né, enfim. Sim, mas como tudo, acho que na vida e toda a profissão, ela passa pelas suas modificações e adequações em que as pessoas ali inseridas precisam encontrar esses caminhos e saber, inclusive, utilizar essas ferramentas. E aí chega no ponto que eu quero falar. A gente está falando de uma mudança, talvez, num curto espaço de tempo, de uma forma muito rápida. A gente tem, se pegar da pandemia até aqui, você tem um avanço significativo, tanto no uso de internet como no uso de inteligência artificial, mas a gente olha para o futuro. Você entende que como é que isso vai influenciar na formação de novos advogados? Eles passam a ter também de aprender a lidar com essas ferramentas, porque você tem uma ferramenta, se você não sabe usar, entra naquilo que a gente trouxe agora há pouco. Isso vai impactar na formação de novos advogados, na sua visão? Eu penso que sim. Quando começou o processo judicial eletrônico, o PJE, para os colegas que nos acompanham, a gente percebeu isso. Advogados mais antigos, que ainda eram da época da máquina de escrever, tem muitos ainda em atuação. Eles tiveram que, por conta própria, já formados há muito tempo, se reinventarem enquanto profissionais para poder utilizar as ferramentas que vinham sendo apresentadas, vinham sendo incorporadas. Da mesma forma, eu entendo que a inteligência artificial vai ser, sim, uma necessidade de aperfeiçoamento dos advogados que já exercem a atividade, quanto também dos estudantes, daqueles profissionais que ainda vão chegar ao mercado. Eu penso que vai fazer parte do dia a dia mesmo. A gente falou agora há pouco dessa questão de hoje essas inteligências são abastecidas para algumas situações, a gente falou agora há pouco da digitalização, que é fundamental, e a gente está caminhando também, inclusive, para que essa troca, essa interação entre os tribunais, de todas as partes do país, elas aconteçam de uma forma muito mais rápida também, inclusive com essa própria utilização. Porque você falava agora há pouco de coisa do passado, você precisava consultar um processo que estava lá no Maranhão, por exemplo, quanto tempo, quanta dificuldade você tinha para isso? Essa integração. Um colega lá para pegar o processo e digitalizar. Ou seja, essa integração também entre o nosso poder judiciário, que dê possibilidade às OABs e aos escritórios de advocacias de poder ter esse acesso rápido a essas informações, também faz com que esses processos sejam agilizados, né? Sim. A OAB, ela desempenha um papel fundamental e de grande relevância, né, nessa democratização da tecnologia para o advogado. Isso é um ponto importantíssimo. Ela criou, pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul, ela criou aqueles coworks para que os advogados possam acessar, ter um computador de boa qualidade, de ter acesso a ferramentas para poder participar de audiências que são todas elas virtuais, ou grande parte delas virtuais. Então, a OAB faz sim esse trabalho. Os tribunais também desempenham essa função, porque muitos disponibilizam, né, essa estrutura para que possa ser ouvida uma testemunha ou algo do tipo. Então, eu entendo que é uma mudança de paradigma que não tem volta. Sim. Ô Jean, a gente está falando disso tudo e, aliás, o grande discussão e que a gente fala dessa utilização, e a gente está falando de advogados que têm causas importantes, que cuidam, inclusive, define o destino de muitas pessoas, porque conforme aquilo que se vai para um processo é o que define se aquela pessoa será condenada ou não. E aí, agora há pouco você falou de algo que é bastante interessante dentro disso tudo, porque às vezes você tem lá um determinado número de clientes para atender e você tem essa necessidade cada vez mais de urgência com relação às coisas, mas algo que não se pode perder, é importante como alerta, que acho que você pode fazer para todos que trabalham com essa área, da questão ética, né, do advogado. Porque a primeira coisa que se tem dentro de qualquer relação entre o advogado e seu cliente é essa questão da ética e de confiança, que não pode ser quebrada com a utilização dessas ferramentas. Isso é fundamental ser mantido a todo custo, em todo curso desse processo, né? Perfeito. A inteligência artificial, como nós pontuamos aqui ao longo do podcast, é uma ferramenta, né? É importante essa relação de confiança que existe entre o advogado e o seu cliente. A gente brinca
brinca não, é um jargão real. O advogado é o primeiro juiz do processo. É ele quem avalia e diz, olha, eu vejo aqui um bom direito a ser perseguido ou não. Então, essa relação ela é uma relação humanizada que a inteligência artificial nunca vai substituir. Então, é importante ter essa relação e essa relação aberta, porque não há nenhum demérito na utilização de uma ferramenta. Né? Eu posso utilizar livros ou eu posso utilizar um repertório da internet. Então, não é isso que eu imagino que vai quebrar a relação de confiança entre as partes. Sim. É claro que a utilização dessa ferramenta de maneira desorganizada, sem revisão, né? Isso sim, além de causar um prejuízo do ponto de vista da relação de confiança, isso gera um prejuízo processual importante, sim, que o advogado, sim, pode responder por essa utilização indevida. Sim. E trazendo só um gancho do que a gente já comentou, a respeito inclusive do caso da juíza, enfim, ela não foi punida pela utilização de inteligências artificiais. Né? Não é essa a punição. A punição é a utilização dessa ferramenta sem a revisão, sem a necessária revisão. Então, para deixar claro que isso não é uma ferramenta underground, não é algo que está escondido e que eu utilizo, mas eu escondo. Sim. Não, né? Até porque no direito nós estamos aqui para criar a todo momento novas teses. Não, nós estamos aqui para aperfeiçoar a aplicação do direito na prática. Então, a ferramenta ela desempenha um papel importante, assim como os livros, assim como a nossa biblioteca antiga. Sim. Né? Então, dentro disso tudo que a gente está conversando aqui, porque tem muita gente que diz, olha, no futuro não vão ter mais juízes, porque vai ter inteligência artificial, o advogado vai montar o processo, vai mandar lá, essa inteligência artificial vai analisar provas de um lado ou do outro e toma a decisão, e há quem diga até que vai ser mais assertiva, porque não entra a questão emocional, não tem essa questão da relação com o caso, ela é simplesmente técnica. O senhor não enxerga que isso vai acontecer no futuro? Não. Eu vejo que há um conflito de ordem moral, inclusive, com relação à delegação para máquinas daquilo que é eminentemente uma relação humana. Né? O juiz, ele avalia as provas que estão no processo com base em toda a sua experiência pessoal, né? Por exemplo, no direito do trabalho, a gente fala do princípio da imediatidade. O juiz que colhe a prova é o que julga o processo, porque ele olha no olho da testemunha, ele consegue identificar se ela titubeou, se ela foi tendenciosa, se ela, de alguma forma... E isso a inteligência artificial, pelo menos por enquanto, a gente percebe que ela não vai fazer. Né? E a competência funcional do juiz natural. O juiz natural é aquele juiz designado que passou num concurso público, que está ali imbuído da sua função, né, pública. Então, dizer que a IA, nós teremos juízes virtuais, eu acho que não. Né? Agora, assessores, toda aquela equipe de bastidor que apoia o juiz, ela pode ser gradativamente incorporada à inteligência artificial, que vai auxiliá-lo, que vai trazer para ele, olha, os precedentes são esses, o tribunal já julga dessa maneira, eles já têm toda um arcabouço de inteligência artificial e de tecnologia no modo geral para proporcionar isso, porque a demanda, a gente fala que o Brasil é o país que mais litiga no mundo. Né? É o que mais tem advogados também no mundo. Então, os juízes, nós, por óbvio, são os que mais têm processos para julgarem. Então, é natural que isso vá se organizando, né? De maneira orgânica mesmo, para poder ser utilizado. Mas o juiz é indispensável, assim como o advogado, assim como o membro do Ministério Público. Nós somos uma sociedade feita de pessoas. Né? Mas ainda falando em termos da inteligência artificial como ferramenta, e assim também vejo, mas em alguns pontos até a sua própria utilização, aparentemente para a gente parece que está tudo meio solto, né? Ou seja, não há ainda uma legislação específica do que se pode, do que se não pode, até onde isso pode ser utilizado, de que forma. O senhor entende que talvez nós precisamos caminhar para isso também, para ter um certo direcionamento, olha, até onde essa inteligência artificial pode ser utilizada dentro desse escopo do setor jurídico, da advocacia? Talvez precise uma normatização em relação a essas utilizações. Né? Se compreendida da maneira como eu a compreendo,
de que é uma ferramenta, eu vejo que não há necessidade de legislar em relação a esse tema. Por quê? Porque da mesma forma que eu não tenho uma legislação falando o que eu posso ou não posso consultar em livros, Sim. o que eu posso ou não posso consultar na internet, eu sou responsável por aquilo que eu trago para o processo, independente da sua fonte, porque eu assino ali, né? Então eu acho que nesse escopo eu não vejo por que a necessidade de uma legislação a mais para tratar sobre isso. O Código de Ética da OAB já trata sobre a questão relacionada à prestação do serviço do advogado, que já supre essa demanda. Agora, se isso evoluir ao ponto de que, há um exemplo, né, uma determinada ferramenta que se auto-intitule advogado e que presta consultoria online sem nenhuma supervisão, ali sim haveria um problema, e se isso se massificasse, talvez justificaria essa legislação proibitiva, né? Sim. O advogado aqui é o senhor, mas eu vou fazer o papel do advogado diabo em cima disso que o senhor está dizendo, porque agora há pouco a gente falou da questão da juíza que acabou sendo penalizada por conta da decisão. O senhor traz para mim, ela não foi penalizada porque ela usou inteligência artificial, mas porque ela não revisou. Sim. Aí eu pergunto, mas onde é que está escrito que ela tinha de revisar? Né? Não, então, que não há necessidade dessa diretriz, porque ela é a responsável pelas sentenças que profere, assim como o advogado. É um exemplo que acontece muito na prática. Acontecia com mais frequência antigamente. Vinha uma petição absolutamente fora da técnica processual, da cordialidade, com uma hostilidade muito grande contra um determinado juiz, protocolada por um advogado. Quando o juiz via uma situação daquela e mandava intimar o advogado não poderia dizer, olha, isso aqui foi meu estagiário que fez. Porque ainda que ele fizesse, alguém precisa assinar. Se você assina o que não leu, você se responsabiliza pelo que está escrito ali. Né? Então essa defesa é uma defesa impossível, a técnica. Né? A técnica, com toda certeza. Papo muito bom, e quando o papo é bom passa rápido, viu, Jean? Já estamos chegando aqui ao final do nosso papo de hoje, mas tenho certeza que muito esclarecedor para a gente tentar entender. Estamos ainda vamos dizer assim, no início desse processo de utilização. Tateando. Vamos caminhar bastante nesse sentido, né, Jean? Eu queria que você deixasse mensagem para quem está nos acompanhando, futuros advogados que temem em algum momento de se inserir, se utilizar. Ou seja, esse é um caminho, como o senhor disse agora há pouco, eu acho que é um caminho sem volta. O conselho é cada vez mais se atualizar a respeito daquilo que pode ser importante, tanto para ele quanto para o cliente que ele está defendendo. Né? Perfeito. A mensagem que eu deixo é que a advocacia ela é insubstituível, os juízes, os membros do Ministério Público, essas pessoas são as que fazem o direito acontecer na prática. A inteligência artificial ela é uma ferramenta, e como uma ferramenta ela tem que ser utilizada com parcimônia, com revisão. É tudo muito novo ainda, mas eu não vejo uma outra alternativa para quem está começando e para aqueles que já estão no mercado de trabalho do que olhar com bons olhos essa ferramenta, porque é uma ferramenta que potencializa, né, o nosso dia a dia. Jean, obrigado por participar aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo ao nosso GrandeCast. Eu fico à disposição e muito obrigado pelo espaço. Muito bem, você que nos acompanhou aí pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue aqui a nossa programação. Estava aí com a gente no YouTube, importante seu like, ativar o sininho de notificações, se inscrever no nosso canal e olha, quem sabe você pode compartilhar isso também. Você tem alguém na sua família que tem interesse nesse assunto? O Dr. Jean esclareceu bastante coisa aqui para que a gente possa entender um pouquinho esse contexto, então fica à disposição para você compartilhar. Em breve, outros episódios estarão à sua disposição. Um abraço, até lá. Grandes entrevistas. Grandes temas, grandes transformações, tudo isso num clique. Aqui no GrandeCast, onde as vozes dos especialistas chegam até você.